Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, comunidade cristã Rehoboth. Tudo bem com vocês? Boa tarde, queridos irmãos. Vamos aqui dar início nesse momento ao nosso culto aí na tarde da bênção, né? Estamos aqui na missão. Nosso bispo de Paula, como alguns sabem, está em São Paulo, né? Estava lá com o pastor Jorge, pastora Júlia, resolvendo algumas questões da nossa próxima Rehoboth aí, né? E ele já está voltando, viu? Não se preocupe não, que amanhã ele está aqui. E nessa tarde nós vamos então aqui, né, compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu espero que o Senhor Jesus ele fale com você nessa tarde, assim como ele falou comigo. Deixa eu ver aqui, quem já está aqui. Boa tarde, Cleide Aquino. Vamos ver aqui, o pessoal vai chegando aqui na nossa live. E você que está chegando agora, né, e ainda não veio e não sabe, o nosso culto da tarde da bênção, ele é presencial e online, viu? Tanto aí pelo Facebook, quanto aqui no nosso salão de reuniões, na Rua Visconde de Itaboraí, 951, Amaralina. Mas vamos então, nesta tarde, dar início ao nosso culto, vamos orar, né? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nesta tarde nós queremos, Senhor, bendizer o teu santo nome. Deus, agradecer ao Senhor pela tua bondade, pelo seu cuidado, pelo teu amor nas nossas vidas. Senhor, e te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta tarde. Espírito Santo, vem nos fortalecer, vem aumentar a nossa fé, vem acrescentar, Deus, a fé e confiança, Deus, em nossos corações, meu Pai. É isso que eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. E é exatamente sobre isso, sobre fé, né? Aumentar a nossa fé, que eu queria falar um pouquinho com vocês nesta tarde. Vamos lá em Marcos, capítulo 9, no versículo 14. Marcos 9, 14. E diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu até ele e o saudava. Então ele os perguntou: por que discutis com eles? E dentre a multidão responderam: Mestre, trouxeram-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, o lança-o por terra, e ele espuma, e rinha os dentes, e vai definhando. Eu roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-o. Então o trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? E ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Então, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Até aqui. Normalmente, quando nós vemos esse texto, né, as pessoas falam muito da questão de que os discípulos, eles passaram por uma situação ali que eles encontraram um espírito imundo, né, um demônio, que eles não conseguiram expulsar, mesmo falando ali, né, em nome de Jesus. E aí, mais à frente, né, Jesus vai explicar a eles que existem demônios que só saem com jejum e oração. Mas, nesta tarde, eu queria compartilhar com vocês a situação deste pai. Aqui,
nós vemos um pai que está em uma situação de desespero, né? O filho dele, desde a infância, atormentado aí por esse espírito imundo, por esse demônio, e por diversas vezes esse demônio tenta matar o filho dele, né? Jogando na terra, jogando na água, fazendo se debater, bater a cabeça. E eu imagino, né? Eu ainda não sou mãe, mas sou tia. E se tem uma coisa que a gente não aguenta é ver uma criança sofrendo. Imagine para um pai ou para uma mãe ver o seu filho passando por aquela situação, né? E aí, às vezes, nós passamos por situações parecidas com essa, né? E as pessoas ficam se questionando o porquê de Deus permitir que essas coisas aconteçam. Então, tem situações que acontecem nas nossas vidas aí que elas estão ali para testar a nossa fé. E esse texto nos mostra, né, o quanto esse pai estava desesperado em busca da libertação de seu filho. E aí, ele está tão desesperado que ele olha para Jesus e diz: o Senhor pode fazer alguma coisa? Por favor, liberte o meu filho. E é sobre essa atitude desse pai que nós vamos falar um pouco. E aí, trazendo para a gente, para a nossa realidade, né? Todas as vezes que nós passarmos por alguma situação, alguma adversidade difícil, que nos faz muitas vezes perder as forças, que nos faz não saber como agir, como resolver, nós podemos fazer como esse pai aqui. Ele chegou diante do Senhor e pediu por socorro, pediu por ajuda. E o Senhor, segundo a vontade dele, ele pode operar um milagre nas nossas vidas, assim como ele operou na vida dessa família aqui. E Jesus aqui, ele vai dizer a ele, né, que a fé, ela pode fazer o impossível se tornar possível, e a gente vê isso em diversos versículos da Bíblia. Lá, aqui em Marcos 9, no versículo 23, Jesus diz assim: se podes, tudo é possível àquele que crê. Lá em Mateus 19, versículo 26. Mateus 19, versículo 26. Diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E lá em Lucas 1,37, ele vai dizer de novo: pois nada é impossível para Deus. A palavra desse pai aqui revela que ele cria em Jesus. Ele sabia que Jesus operava milagres. Tanto é que ele foi procurar os discípulos de Jesus, que naquela época já estavam operando alguns milagres, já estavam aí anunciando o evangelho. Então, ele foi atrás da cura. Mas, naquela situação específica do filho dele, ele estava tão desesperado que, por algum momento, passou, quando ele viu ali que os discípulos eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Por algum momento, ele pensou: será que realmente é possível esse problema ser resolvido? Será que meu filho, de fato, pode ser liberto? E ele olha para Jesus em desespero: se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, liberte o meu filho. Então, às vezes nós nos encontramos igual a esse pai. Nós sabemos que Deus ele pode fazer um milagre, sabemos que Deus é poderoso, que Deus é um Deus de impossível, mas existem situações específicas que acontecem na nossa vida que nos fazem achar que nem mesmo Deus poderia dar jeito naquela situação. E nessa tarde eu estou aqui para lhe dizer que todas as coisas são possíveis para Deus. Até aquela área da sua vida em que você já perdeu toda a esperança. Aquele milagre, aquela resposta que você tem buscado, que você acha que você já fez de tudo, já gastou todas as suas forças para alcançar e não conseguiu. Nessa tarde eu quero lhe dizer que todas as coisas são possíveis para Deus. Basta que nós venhamos crer
de fato, que ele é capaz de fazer. E essa passagem, ela também nos revela uma outra coisa muito importante. Ela nos revela que o que nós precisamos fazer para vencer a incredulidade. Lá no versículo 24, né, aqui em Marcos 9, 24, diz assim: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Este versículo aqui, ele nos mostra que a primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer a incredulidade é pedir ao Senhor Jesus, assim como esse pai fez. Ele chegou para Jesus e disse: me ajuda na minha falta de fé, ou seja, aumenta a minha fé. E é isso que nós precisamos fazer. Quando estamos passando por alguma situação em que nós não temos mais esperança de que ela seja resolvida, nós precisamos buscar do único que é capaz de fazer isso por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. É através do Espírito Santo nas nossas vidas. E pedir a Ele que Ele aumente a nossa fé. E na Bíblia nós vamos encontrar outros momentos em que comprovam de que, de fato, isso é necessário. Abram comigo lá em Mateus 17, 20. Deixa eu abrir aqui. Mateus 17, 20. É outra. Ele fala assim, 17, 20. Porque, por causa da vossa pequena fé, porque a fé de vocês é tão pequena, eu asseguro que, se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele iria. E nada será impossível para vocês. Em Lucas 17, no versículo 5 e 6, ele diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E respondeu-lhe Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostardas, dirias a esta moreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedeceria. Aqui nós vemos duas situações diferentes em que os discípulos, eles pediram ao Senhor que o Senhor aumentasse a fé deles. Lá em Mateus 17, 20, eu vou voltar aqui alguns versículos aqui para poder, só para contextualizar. Aqui é a passagem que Mateus ele traz umas palavras diferentes lá de Marcos, né? De quando que foi o versículo que a gente iniciou. Aqui é a passagem que fala desse menino que precisava ser curado. E aí o Senhor Jesus, ele chama os discípulos, no momento ali em que os discípulos vão, logo depois que o demônio é expulso, né? E os discípulos questionam por que eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio, se eles já tinham visto Jesus fazer aquilo várias vezes, Jesus já tinha ensinado a eles como é que eles deveriam fazer, e eles não conseguiram. E aí Jesus diz a eles: vocês não conseguiram expulsar, primeiro, por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tivesses uma fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e ele iria passar. E nada vos será impossível. E aí Jesus complementa, né, que esta casta, ela só se expele, né, esse demônio, ele só se expele, ele só se expulsa por meio de oração e jejum. E para quem conhece o grão de mostarda, ele é muito pequenininho, acho que é tamanho da cabeça de um alfinetezinho, daqueles de costureira, daquele bem pequenininho mesmo. E Jesus aqui ele diz que basta uma fé deste tamanho
para conseguir fazer um milagre tão grande, que é fazer um monte passar de um lado para o outro só com o poder da palavra. E já lá em Lucas 17, no 5 e 6, ele ali está falando com os discípulos em relação a quantas vezes se deve perdoar o seu irmão, né? E aí, quando Jesus diz que deve-se perdoar o irmão ali, se ele pecar contra você 7 vezes no dia, você deve perdoá-lo por 7 vezes, as 7 vezes. Aí, lá no versículo 5, os apóstolos fazem assim: Senhor, aumenta a nossa fé, então. Então, imagina, né? Para uma coisa que, para alguns, a questão do perdão, a pessoa olha assim, acha que é super simples, mas não é. Né? O perdoar, ele envolve muitas coisas, inclusive a renúncia. E aí, quando Jesus diz a eles que se seu irmão pecar contra você 7 vezes, e 7 vezes ele te pedir perdão, você deve perdoar, os discípulos falam: meu Deus, então, Senhor, aumenta a minha fé. Tenho que ter muita fé no Senhor, muita fé em tudo que você está me dizendo para eu conseguir perdoar todas as vezes que for necessária. E aí, mais uma vez, aqui no versículo 6, Jesus vai dizer a eles: se vocês tivessem uma fé como um grão de mostarda, mais uma vez, usando o grão de mostarda como exemplo, você diria a esta moreira: arranca-te daqui e transplanta-te no mar. Ou seja, saia da terra e vá lá, se plante lá no mar de novo. Ela te obedeceria. Então, não se trata de termos assim uma fé enorme, mas sim de nós termos a fé em nosso Deus, de confiarmos nele. Né? Jesus aqui ele está trazendo para os discípulos que basta uma fé pequenininha, basta você crer, confiar nele, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, que você vai conseguir ver os milagres acontecerem através daquilo que você declarar. Então, se eles tivessem uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam ter expulsado aquele demônio, eles conseguiriam fazer com que um monte passasse de um lado para o outro, conseguiriam ordenar que uma planta saísse da terra e fosse para o mar, e ela iria. Que são coisas que, humanamente falando, são coisas impossíveis de acontecer. Então, o Senhor aqui estava mostrando aos discípulos que o que eles precisam é pedir ao Senhor que aumente a fé. E o Senhor, ele pode aumentar as nossas fés. Mas que, mesmo com a fé pequena, grandes milagres podem acontecer nas nossas vidas. Então, se com a fé pequena, grandes milagres podem acontecer, imagine quando a sua fé ela for crescendo, né? Quais tipos de milagres e que experiências maravilhosas você vai ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa tarde, se você se encontra em uma situação como esse pai, uma situação de desespero, onde ele não via mais solução para o problema do filho dele, ele estava ali sofrendo há anos, vendo seu filho sendo atormentado por aquele espírito imundo. Você pode fazer como esse pai, você pode fazer como esses discípulos, se chegar ao Senhor, ao seu Deus, ao seu pai, ao seu amigo, e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, faz com que eu creia, faz com que eu confie no Senhor. O Espírito Santo aumenta a minha fé. É isso que nós precisamos fazer. E lá em Hebreus 12, deixa eu abrir aqui. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Na versão atualizada,
Eu sei que a maioria das pessoas gostam mais da Almeida e tal, mas tem alguns versículos que na versão atualizada se tornam muito mais claros. E esse versículo é um deles. Eu gosto muito da tradução atual, que diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito de Deus no trono. Então, o que nós precisamos fazer é, primeiro, para vencer a incredulidade, nós precisamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que aumente a nossa fé. E a segunda coisa que nós precisamos fazer é mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Os nossos olhos fixos no alvo. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, nós não vamos confiar. Vai acontecer como aconteceu lá com o nosso amigo Pedro, né? Lá no barquinho, o Senhor chama ele começa a andar sobre as águas, experimentar aquele milagre maravilhoso. E quando ele olhou, tirou os olhos de Jesus e olhou para os lados e viu aquelas ondas fortes, o vento forte, ele teve medo. E o medo dele fez com que a fé dele diminuísse. E ele começou a afundar. Então, nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus, fixos no alvo, para que as circunstâncias, para que o medo, para que o cansaço, ele não nos leve a desistir. Porque aqui, em Hebreus 12:2, ele vai nos dizer que a nossa fé começa em Jesus. E é Ele mesmo que a aperfeiçoa. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo que vai aumentando a nossa fé de acordo com o que nós vamos crescendo, né, em conhecer a palavra, em ter intimidade com o Senhor, em períodos de oração. Então, começa nele e é Ele mesmo que aperfeiçoa, é Ele mesmo que faz crescer, é Ele mesmo que nos fortalece. E além disso, precisamos fazer como Jesus, que não permitiu que a cruz o fizesse desistir. Se Jesus fosse olhar para o sofrimento que ele ia passar, a dor que ele iria enfrentar, a humilhação que ele iria enfrentar, porque a morte de cruz naquela época era para o pior tipo de bandido que existia naquela época, né? Então, ele passou pela pior morte e a morte mais humilhante, que era ser pendurado no madeiro e ficar lá até morrer. O dia praticamente inteiro ali, no sol quente, sangrando, sofrendo, e as pessoas ali olhando e julgando, e muitas vezes até humilhando, falando palavras, né, depreciativas, que o colocariam para baixo, palavras que o humilhariam, palavras que não diziam a respeito do caráter dele, né? Foi chamado de mentiroso, foi chamado de ladrão, foi chamado de... Ele foi colocado ao lado de 2 ladrões. Ele foi condenado por... como se ele estivesse querendo colocar, né, assumir o lugar de Deus, sendo que ele era Deus. Ele estava ali para salvar. E foi pelas mesmas pessoas que ele curou, que ele fez enxergar, que ele fez andar, que ele fez ouvir, se não por essas mesmas pessoas que viveram o milagre, mas por pessoas próximas, que presenciaram os milagres de Jesus. Essa mesma multidão, né, essas mesmas pessoas aí que viram Jesus operar o milagre, foram os mesmos que estavam ali condenando a crucificação. Então, se Jesus fosse olhar para tudo isso, ele teria desistido da cruz. Mas ele ficou firme no propósito e no objetivo dele, né? Ele focou ali no propósito que ele tinha para fazer e na recompensa, que ele sabia que depois daquilo ali ele iria
trazer para nossas vidas, né, a oportunidade de estarmos novamente nos relacionando com Deus. E ele voltaria para o trono, né, para se sentar novamente ao lado do Pai. Então, nós precisamos fazer como Jesus, que mesmo diante dos problemas, ele se manteve firme ali no propósito, no objetivo dele. Ou seja, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Assim como Jesus não desistiu por causa de tudo aquilo que o envolvia ali em relação à crucificação, eu e você precisamos nos manter firmes. Nós não podemos desistir, porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, como nós vimos aqui, ele é um Deus que faz o impossível acontecer, né? E a mesma fé que nós recebemos aí, a salvação, quando nós nos convertemos, né, que nós nos tornamos assim pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus Cristo, essa mesma fé ali do seu primeiro amor, é ela que vai continuar te fortalecendo, te mantendo firme diante das tribulações e dificuldades. Então, se você nessa tarde se encontra na mesma situação que esse pai, desesperado, sem saber o que fazer para resolver um problema, para vencer uma situação, faça como ele, faça como os discípulos. Peça ao Senhor Jesus que ele aumente a sua fé. Diga hoje ao Senhor: meu Pai, aumenta a minha fé. Eu preciso crer no Senhor, eu preciso confiar de coração. Eu preciso parar de olhar para as dificuldades, parar de olhar para as circunstâncias, para tudo aquilo que diz que eu não vou conseguir, que eu não vou alcançar, e olhar apenas para o Senhor. Fixe os olhos em Jesus, mantenha-se firme no alvo. Aqui, ó, meu alvo é aqui, é o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus disse que eu vou vencer nessa área, mesmo que as pessoas à minha volta, ou as situações à minha volta me digam ao contrário, eu preciso permanecer firme no alvo, que é o Senhor Jesus, e naquilo que ele me disse. Porque ele é fiel e ele vai cumprir na minha e na sua vida. Amém? Então, que nessa tarde o Senhor Jesus ele possa aí aumentar a sua fé, te fortalecer, e que você possa, assim como Jesus, né, receber a recompensa, né, de estar aí com o Pai. Assim como aquele pai, ele pôde ver a libertação do seu filho e ver que seu filho ele nunca mais iria passar por aquelas situações de perigo, porque eles estavam aqui bem e daqui a pouco o menino era tomado e jogado no chão, jogado na água, jogado contra as paredes. E se machucava muito, né? Ele era uma criança. Poderia ter morrido em qualquer uma daquelas situações. Então, quando Jesus finalmente expulsou aquele demônio, aquele pai, ele deve ter sentido um alívio imenso. E certeza que ali ele aprendeu que ele poderia contar com o Senhor Jesus. Que ele poderia confiar, que ele poderia encontrar socorro na pessoa de Jesus. E que eu e você nessa tarde possamos encontrar esse socorro em Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, eu quero nesta tarde pedir ao Senhor, Pai, por todos os meus irmãos que estão neste momento assistindo, Deus, esta live, e aqueles, Senhor, que ainda irão, Senhor, ouvir esta palavra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa, neste momento, aumentar, Deus, a nossa fé. Nos ensina, Espírito Santo, a confiar. Nos ensina a depender. Nos ensina, Senhor, a nos mantermos firmes no propósito, no alvo, que é o Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos tira, Senhor, nos faz, Senhor, vencer o nosso medo nesta tarde, Pai. Deus, porque às vezes as circunstâncias, Deus, elas estão tão difíceis, tão desesperadoras, que nos levam a ficar apavorados, ansiosos, tristes, Senhor, sem esperança. Mas nesta tarde nós podemos compreender, Pai. O Senhor pode nos lembrar mais uma vez que Tu és o Deus do impossível. A Tua palavra diz que
tudo é possível ao que crê. Deus, e aqui o Senhor também nos mostrou que a nossa fé, mesmo que seja pequenina, Deus, como um grão de mostarda, ela pode fazer com que grandes milagres aconteçam. E por isso, nesta tarde, eu te peço, Senhor, aumenta a nossa fé, Deus. Aumenta a nossa fé, Deus, para que nós possamos confiar em Ti, Deus, sem nos abalar, Senhor, com as circunstâncias, sem nos abalar, Senhor, com os acusadores que nos dizem que não somos capazes. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso medo, que a nossa insegurança, eles não sejam maiores que a nossa fé, Senhor. Que as circunstâncias, Senhor, elas não nos façam afundar, meu Pai. Mas que nós possamos permanecer firmes, com os olhos fixos no nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Para que nós possamos ver o Teu milagre acontecer nas nossas vidas, meu Pai. É isso que eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver. Eu queria, dar um oi, uma boa tarde aí a você, Ailton, Jeane, Fernando, Cleide Aquino. Que Deus abençoe vocês. Na quarta-feira que vem, não se preocupe, ou na quinta-feira o bispo vai dar continuidade aí ao projeto, que ele tem falado aí na tarde da bênção sobre como vencer o vazio emocional. E eu quero lembrar você que está aí conosco que a nossa programação aqui, ela está acontecendo normalmente, Então, terça e quinta nós temos aqui a tarde da bênção, às 15 horas. Logo mais às 19h30 nós teremos a live da terça da restituição. Amanhã nós temos aí o culto da palavra, é presencial, e você aqui de Salvador, você sabe, É para vir aqui, você que tem vontade aí de aprender mais sobre a palavra de Deus. A última aula foi maravilhosa. O bispo tem trazido assim alguns detalhes da Bíblia que no nosso dia a dia a gente não para estudar e prestar atenção. Então, você que quer aprender mesmo sobre a palavra de Deus, precisa estar aqui às 19h30 na quarta-feira. E aí, na quinta-feira, nós temos a quinta da consagração, às 19h30. Sexta-feira tem a Sexta da Vitória. E eu quero lembrar aqui a você, jovem, que sábado, às 18 horas, nós temos encontro marcado aqui com o Bispo de Paula. Assim, um bate-papo assim, sobre a sexualidade do jovem cristão. O bispo vai falar abertamente para que nós possamos estar aí dentro do propósito que Deus determinou para as nossas vidas. E domingo temos culto, às 9 da manhã e às 18 horas, e você precisa estar aqui. Quero lembrar também que você já pode ir se preparando aí para o nosso Projetando 2022, que vai começar no dia 5, vai ser do dia 5 ao dia 19 de dezembro. Projetando 2022, serão 15 dias aí de jejum. O bispo vai ter aí 4 modalidades, para quem ainda não faz o jejum direto. Então, você vai poder fazer o seu jejum aí de 15 horas, de 18 horas, de 24 horas. E para aqueles que estão aí em um nível maior, aí, os 15 dias direto. A última campanha de jejum direto foi muito bom. A gente pôde, o bispo desafiou os jovens a fazer pelo menos 5 dias direto. E foi uma experiência muito, muito diferente, sabe? Foi difícil, não foi fácil não, viu? Foi muito difícil, mas conseguimos. Alguns conseguiram 5, outros conseguiram 3, outros conseguiram até 7. E nessa campanha agora do Projetão 2022, nós vamos buscar aí esses 7 dias direto. Bora ver, que o Senhor desde já vai nos fortalecendo. Então, vá se preparando aí para que você possa fazer essa campanha, participar.
porque nós precisamos projetar o nosso 2022 diante do Senhor para ser um ano em que nós seremos guardados e que nós iremos crescer em todas as áreas, né? Vamos crescer em quantidade, vamos crescer espiritualmente falando, vamos alcançar a maturidade espiritual. E eu sei que o Senhor, Ele vai fazer na sua vida, né? Eu já tenho colhido alguns frutos do Projetando 2021, né? Foi muito bom. Tenho colhido alguns frutos, tenho alguns alvos que eu ainda vou alcançar, mas eu creio que todos os alvos que a gente colocou ali na cartela serão alcançados. Tá bom? Eu quero lembrar também que você pode estar aí dizimando, ofertando. O seu dízimo e a sua oferta é muito importante para manter esta obra aqui, né, funcionando, tudo perfeitamente, para podermos dar o nosso melhor ao Senhor. O número do Pix está aí, no rodapé do Facebook, tá? Você vai colocar aí também nos comentários. E que você não usa Pix, você sabe que a igreja está aberta aqui todos os dias, né? Você pode vir até aqui ao nosso salão de reunião, e colocar no gasofilácio o seu envelope, passar no débito. Mas não deixe de dizimar e ofertar. Primeiro, para que a sua área financeira seja guardada. E segundo, para que você possa contribuir para que essa obra cresça. Amém? Então, que Deus abençoe você. Quinta-feira temos Tarde da Bênção novamente. O bispo estará aqui dando continuidade aí ao Vencendo o Vazio Emocional. E fiquem ligados na nossa programação, gente, da rádio, né? Não sei se todos já viram, mas a nossa rádio passou aí por uma reformulação, né? Nós reorganizamos, mudamos o layout, o nome agora está Rádio Rehoboth. O bispo quis dar uma modificada para ficar mais fácil de divulgar e das pessoas encontrarem. Então, você pode estar acessando o site www.radiorehoboth.com. Você pode baixar o aplicativo aí, seu celular Android, pelo Play Store. Se é iOS, você baixa lá o Radiosnet e procura lá a Rádio Rehoboth, que você vai nos encontrar. A nossa rádio é 24 horas no ar, não tem anúncios. E aí você tem de segunda a sexta, das 8 às 11, o Rehoboth Life com o Bispo de Paula. Você tem segunda, quarta e sexta, de 13h30 às 14h30, o programa da tarde, com Tássio e comigo, onde a gente traz aí o flashback e traz também atualidades, né, músicas novas. Quarta e sexta, você tem das 16 às 17 horas, o programa Cá Entre Nós, o diálogo perfeito entre as mulheres, que é maravilhoso. Me divirto muito ouvindo o Cá Entre Nós. A gente aprende da palavra de Deus de uma forma leve e divertida. É muito bom. E temos a novidade agora, que é o Espaço Kids. O Espaço Kids era só sábado, das 14 às 16 horas. E agora nós acrescentamos também nas terças e quintas, das 14 às 15 horas. Que é um momento que a gente coloca as músicas aí para as nossas crianças, para elas também, né, curtirem a Rádio Rehoboth. Então, nos ajude a fazer esse projeto crescer. Compartilhe, baixe o aplicativo. Você pode ouvir direto pelo Google, pelo site, ou baixando no aplicativo, tá bom? Deus abençoe vocês. Que até a próxima reunião aí. E logo mais amanhã, né, não deixem de participar aí da quarta-feira, do culto da palavra presencial aqui no nosso salão de reuniões, às 19h30. Então, Deus abençoe. Boa tarde para vocês.